do Marcola. Flávia. Marcola recebe a ordem do Alexandre de Moraes. O governo americano acaba de se pronunciar formalmente dizendo que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. Mas a nota, ela traz especificamente uma condenação do uso dessas informações pelo ministro Alexandre de Moraes, determinando que esse uso viola os direitos humanos de Felipe, porque sabemos muito bem que é o caso. Porque eu falei o que ele não queria que ninguém soubesse, que ele foi visitar o Marcola na cadeia, porque ele quer esconder isso da população, porque esses generais melancias não falam, porque essa gente de Brasília, porque os generais falaram que todo mundo de Brasília sabe disso. Pois é, pessoal, parece que o feitiço se virou contra o feiticeiro. Você já viu aquela frase que diz fulano está em um mato sem cachorro? Essa é a grande realidade em que o ministro do Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, o Alexandre de Moraes, aquele que perseguia, prendia, colocava a Polícia Federal, investigava, censurava, aquele que por um momento se achou o supremo juiz do mundo inteiro e não somente do Brasil, aquele que ninguém o questionava, perguntava, pois é, essa pessoa que um dia nunca se curvou para ninguém, agora está em um beco sem saída. Cada dia que passa, provas e mais provas vão surgindo contra ele. É ex-assessor, é advogados, é pessoas que não se curvam à tirania desse juiz. E vejam só, os advogados dos Estados Unidos já estão se mobilizando contra Alexandre de Moraes. E não só advogados, grandes autoridades dos Estados Unidos já pedem até a prisão dele. Não só lei Magnitsky para sancioná-lo, mas a prisão dele por saber que ele está infringindo os direitos humanos e está perseguindo pessoas não somente no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Eu quero deixar aqui as falas da advogada de Felipe Martins e vocês vão ver que a questão da perseguição de Felipe Martins é só uma narrativa apenas para ter o que dizer contra o Bolsonaro. Ou seja, Alexandre de Moraes não queria apenas o Mauro Cid como delator, queria o Felipe Martins também, mas como o Felipe Martins não é criança, não é moleque para estar inventando mentira contra outras pessoas e não se curvou à tirania de Alexandre de Moraes, vejam só a coragem de Felipe Martins de se manter com inteireza, pureza, clareza e não se curvar diante das ameaças desse autoritário juiz. Vejam só o que já estão descobrindo contra Moraes. Veja só, plantaram provas contra Felipe Martins para o incriminar, mas parece que aquele que criou a forca vai cair nela. Mas eu vou deixar aqui as falas da advogada e nós vamos ver também as falas, não somente da advogada, mas dos jornalistas, que provas e mais provas, a cada dia que passa, vão surgindo e incriminando aquele que queria incriminar todo mundo, que era contra ele, contra o Lula, aquele que se posicionava favorável a Bolsonaro, um bolsonarista ou de direita, esse já era alvo de Alexandre de Moraes. Mas parece que Alexandre de Moraes está caindo na própria armadilha que ele preparou para aqueles que ele não gostava. Bora ver as falas dessa advogada e já já nós voltamos e faz alguns comentários com outros jornalistas também. Mas se você está aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha e bora assistir esse conteúdo. Olá pessoal, aqui é Ana Bárbara, advogada do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos, e estou aqui para compartilhar com vocês que o governo americano acaba de se pronunciar formalmente dizendo que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. Essa nota vem como uma nota pública do Departamento de Proteção das Fronteiras Americanas, que é justamente o órgão responsável por manter esses registros. Na nota, o Departamento de Segurança das Fronteiras dos Estados Unidos diz que conduziu uma investigação e que foi então determinado que essa entrada não aconteceu, o que já viemos provando aí há muito tempo. Mas a nota, ela traz especificamente uma condenação do uso dessas informações pelo ministro Alexandre de Moraes, determinando que esse uso viola os direitos humanos de Felipe, o que sabemos muito bem que é o caso. Afinal, Felipe Martins segue em regime de prisão domiciliar até a presente data. O Departamento dos Estados Unidos menciona, além, que irá tomar as devidas medidas para prevenir que esse uso continue. Isso aí é uma notícia excelente, o que já sabíamos muito bem já há muito tempo. Mas é um reconhecimento do governo americano deste erro. E por que não uma fraude? Essa segunda parte, que é uma fraude, estamos trabalhando para provar. E não só isso, iremos sim atrás de quem fez isso e responsabilizaremos todos os envolvidos. Eu não acredito na possibilidade de que tenha sido um erro. Até porque as provas mostram e comprovam de que isso foi intencional.
Dizer que Felipe Martins entrou em tal data nos Estados Unidos sem que ele tenha entrado. Ou seja, como é que você cria uma prova, inventa e diz, eita, eu me enganei, eu errei. Isso não existe. Isso não existe. Isso foi intencional. Se fizeram isso sabendo. Ou seja, com a narrativa para ter com que o incriminar e o prender, para fazer com que ele sofra na prisão e, vendo o sofrimento dele na prisão, façam dele um delator. Já que você está sofrendo aí, a solução para você é você fazer uma delação premiada igual o Mauro Cid. O Mauro Cid ficou sofrendo, ficou sendo, oprimido na prisão. A única solução para Mauro Cid, fazer uma delação para falar da suposta tentativa de golpe. E Mauro Cid falou dezenas de vezes, dezenas de versões, e pegaram aquilo ali para julgar Bolsonaro. Queriam fazer a mesma coisa com o Felipe Martins. Ou seja, a única forma e a única maneira de prender o Felipe Martins era criando uma situação em que o Felipe Martins queria fugir do país e fizeram essa entrada dele nos Estados Unidos. E agora o governo americano simplesmente disse, não, aqui ele não entrou nessa data. Ou seja, foi um erro ou foi intencional? Aí é que fica a questão. Agora veja isso aqui, pessoal. Eu não vou nem comentar com as minhas palavras. Eu vou deixar vocês ver isso aqui que a Flávia Magalhães vai falar do Alexandre de Moraes. O envolvimento dele com pessoas pesadas. Veja só isso aqui que foi a entrevista que ela deu na Auri Verde. Olha só isso aqui. Tole, esse documento está assinado pelo Alexandre de Moraes, pelo Gonê. Você autorizar um bandido desse fazer um sequestro de uma pessoa fora do país, uma pessoa que não faz mal a ninguém, porque eu falei o que ele não queria que ninguém soubesse, que ele foi visitar uma cola na cadeia, porque ele quer esconder isso da população, porque esses generais de melancias não falam, porque essa gente de Brasília, porque os generais falaram que todo mundo de Brasília sabe disso, porque essa gente não fala, como é que eles se calam? Se o Alexandre de Moraes foi falar com o Marcola dentro da cadeia, não é o Marcola que é o bandido, não é ele. Flávia, em nenhum momento... Esses senadores, esses deputados têm medo dele, é ele que é o bandido, coitado do Marcola. Flávia... O Marcola recebe a ordem do Alexandre de Moraes. Foram 3 generais melancias que me falaram isso. Veja só, e ninguém aqui no Brasil tem a coragem de falar isso aqui, ela está nos Estados Unidos. Ninguém fala isso, sabe por quê? Porque aqui no Brasil, qualquer um, seja deputado, senador, não tem isso. Não tem essa de liberdade de expressão, não existe. Se falar isso que ela está falando, prisão. E se é desse jeito, é prisão, é censurado, é calúnia, é difamação. É por isso que quando a pessoa se levanta contra o sistema, essas autoridades que está por trás de tudo para proteger políticos, porque o ofício do ministro ali é proteger uma certa ala, porque eles não querem que a direita volte. A direita voltou por causa de um vacilo do sistema. Bolsonaro só ganhou as eleições de 2018 por causa de um vacilo do sistema, porque eles nunca iam permitir que um governo de direita governasse o nosso país. E Bolsonaro entrou por um acidente, um erro, uma falha do sistema. Deu a possibilidade de Jair Bolsonaro entrar. E agora eles querem corrigir isso para que em 2026 não ocorra o mesmo erro de que um governo de direita volte. É por isso que Bolsonaro está na situação que está. Está preso, censurado, inelegível. Ah, mas foi prova. Não foi. O sistema trabalhou desde 2018 para que essa data chegasse. Vê só, 22, as eleições de 2022, não precisa nem entender de política. A gente vê claramente que o sistema trabalhou para que o descondenado ganhasse as eleições. E agora em 2026, que o sistema também está vendo que o Lula perdia claramente para Bolsonaro. O que é que faz? Condena, deixa ele inelegível, para que não volte. E o que é que eles querem? Eles querem, o sistema que eu falo, é um complô de muitas coisas. É um pensamento de muitas pessoas ali que querem que a esquerda permaneça. Eles querem a perpetuação da esquerda. Não sendo o Lula, qualquer um que não bata de frente com esse sistema, qualquer um que se curve para o sistema, esses aí que eles querem na presidência da República.
Ou seja, o Lula, o que é que o Lula, você já viu ele falando dos ministros? Ele não fala. Os ministros podem fazer o que quiser. É exatamente, é a linha de pensamento. Eles estão trabalhando pela mesma coisa. Eles não querem uma mudança, uma disrupção. Bolsonaro foi a pedra de tropeço para esse sistema. Então eles estão trabalhando para que aconteça aos poucos, porque não acontece de uma vez, igual na Venezuela. A gente fala isso, mas tem muita gente que não acredita não, isso é ilusão, isso nunca vai acontecer aqui no Brasil. O Brasil nunca vai virar uma Venezuela, nunca vai virar uma Cuba. Todo mundo pode pensar dessa forma, sim, mas eles não têm pressa. Eles querem aos poucos, tomando conta. Veja só, o Lula já vai colocar mais um no Supremo Tribunal Federal. O Barroso, ele não saiu assim porque de uma hora para outra decidiu isso. Não. Isso já foi planejado. O próprio Barroso disse que já planejava isso. Ou seja, se planejava, não é para o Lula colocar só 2, é colocar 3. Veja só, a maioria do STF já está comprometida com o governo de esquerda. Não tem o que fazer, só tem 2. Se tiver que tem um pensamento mais fora da caixa, que não é de esquerda ideologicamente, mas o restante todinho ali foram tudo indicado por governos de esquerda do PT. E eles querem fazer essa maioria, porque com a maioria do Supremo, eles querem a maioria do Senado. Eles vão trabalhar no próximo ano no Senado Federal para que a direita não se fortaleça lá. Quem for candidato de direita disputando o Senado Federal, você vai ver só a perseguição, você vai ver só o peso que vai ser, você vai ver só que eles vão arrumar de tudo e vão fazer de tudo para que não chegue lá. Porque o sistema sabe que se tiver uma maioria de senadores de direita, está claro, está nítido. Eles vão eleger um presidente do Senado de direita, independente, um presidente que vai pautar impeachment. É exatamente isso que eles não querem. O Lula já fez campanha dizendo: nós temos que colocar senadores que não pautem impeachment. O próprio Lula diz isso. Os ministros não querem isso. Não pode acontecer isso, porque isso vai causar algo terrível para o Brasil. Isso é ruim para as instituições. Veja só como é que está a situação. O Barroso está pedindo para sair agora por quê? Um salário tão bom, ministro do Supremo Tribunal Federal, que faz o que quer, um cargo, o melhor cargo que eu acho que tem aqui no Brasil, um ministro que investiga tudo e todos, e por ninguém é investigado. Por que será que ele quer sair? Claro que nós sabemos que tem pressões externas, tem os Estados Unidos da América, tem tudo aquilo, né? A lei Magnitsky, tem tudo aquilo, essas pressões. Mas veja só, o sistema está trabalhando para isso. E essa senhora que falou isso aqui, sobre o Moraes, Marcola, essas coisas todas, quem aqui no Brasil ousa falar disso aqui? Qual é o deputado que tem a coragem de falar isso aqui? Ela está falando isso aqui, mas ela está sendo perseguida nos Estados Unidos por causa dessas falas dela. Isso é inacreditável, mas é a realidade. Ou seja, Alexandre de Moraes, ele não sente que ele é apenas um juiz aqui no Brasil. Ele sente que ele pode ultrapassar as fronteiras e pode perseguir pessoas fora do Brasil. Como se ele tivesse uma autoridade mundial. Onde a pessoa estiver, ele vai atrás da pessoa, prende, persegue e faz o que quer. Todas as pessoas que estão denunciando o Alexandre de Moraes, pode ver, alguns deputados aqui, né? Mas todas, se é que eu posso usar esse termo assim, elas saem para fora do Brasil. O Tagliaferro teve que sair do Brasil, Eduardo Bolsonaro teve que sair daqui, o Paulo Figueiredo fora daqui, Constantino fora daqui, Lacombe e tantos outros tiveram que sair do Brasil para fazer o que estão fazendo. Agora eu pergunto, se todos eles estivessem aqui no Brasil, será que eles estariam fazendo isso? Todos já estariam presos, tenho certeza. Ou presos, censurado, alguma coisa. Mas não estariam se posicionando contra essa ditadura da toga que está acontecendo aqui. Essa é a grande realidade, não tem nem o que dizer sobre isso. E essa mulher, corajosamente, a Flávia Magalhães, está sendo perseguida por causa das suas posições. E olha só o que ela diz mais sobre essas coisas que você não vai ver ninguém falando isso aqui no Brasil. Você não vai ver ninguém, mas olha só isso aqui.
Uma mesa aqui em Fort Lauderdale. Flavinha, eu achei que essa sua postagem que ensejou toda essa problemática em cima de você era alguma coisa com relação às urnas. Mas você está dizendo que... Eu também achei, porque eu não tinha acesso aos autos, eu não sabia de nada. Porque eu tô no Twitter Files. Eu apareço com a foto Brasil was stolen. Então, eu achei que fosse por causa das urnas. Eu achava que foi por causa das eleições, mas tá lá no processo. Eu vi. É esse o Twitter. É esse. Essa perseguição toda. Essa movimentação toda do Estado. Dinheiro público sendo jogado no lixo para sequestrar uma cidadã americana num solo americano por causa de uma postagem fake. Isso nunca é fake. Ele sabe que não é fake. Tanto que ele tá me perseguindo. Ele sabe que eu não tô mentindo. Ele sabe que eu não tô mentindo. Flavinha, você tem medo de voltar pro Brasil? Você tem planos de voltar pro Brasil? Morro de medo de voltar pro Brasil. Morro de medo de voltar pro Brasil. É muito fácil me matar no Brasil. Assalto, tiro na cabeça, rápido. Eu vou voltar pro Brasil pra quê? Você tem alguém aqui, Flávia? Tem parente aqui? Tenho. Minha família toda mora aí, Pilotoli. Toda minha família mora no Brasil. Eu só tenho a minha mãe, meu filho e meus sobrinhos aqui. Só que meu filho é americano, meus sobrinhos são americanos, nasceram todos aqui. E minha mãe é legal aqui. Eu legalizei a minha mãe. Mas eu tenho toda a minha família no Brasil. Eu não posso mais voltar pro Brasil. Quem quiser me ver vai ter que vir aqui. Ou a gente vai se encontrar na Europa, ou a gente vai pra Bahamas, ou vai pra qualquer outro lugar. Porque no Brasil... Como é que eu vou entrar no Brasil, Pitoli, numa situação dessa? Agora eu sei. Eu peço desculpas ao Marcola. Eu peço desculpas de Marcola. Não é você que é o bandido. Você recebe ordens de bandido. Só que essas denúncias dela é pesada. Você viu ela dizendo aí? Ela não é doida de voltar pro Brasil. Ela não quer voltar pro Brasil. Ela não pode voltar pro Brasil. Porque ela tá mexendo num vespeiro. Ela está mexendo num sistema que está contaminado. E ela mesmo diz, ó. Eu vou voltar pro Brasil pra quê? Na hora que ela botar os pés no Brasil... E aí? O que vai acontecer? Nem ela, nem a gente sabe o que pode acontecer. Então, infelizmente, ela fala da forma que está falando. E é como eu disse, ela só está falando o que está falando e só está denunciando dessa forma porque está lá. Porque se tivesse aqui, né? E só está falando dessa forma porque está também nos Estados Unidos. Porque se tivesse em algum outro paísinho aí fraco, o ministro ia fazer um ofício, ó. Deporta ela. Simplesmente, dependendo da situação, da legislação do país, iam deportar ela e ela ia sofrer as consequências aqui. Ou seja, a pessoa sofre as consequências por falar a verdade. Aqui, infelizmente, o que está se criando aqui é um grupo de políticos. É isso que o sistema quer. Políticos que se curvem, que se conformem, que aceite perseguição, aceite censura, aceite as arbitrariedades, fique calado, porque é assim que a democracia vai prevalecer. É exatamente essa linha de pensamento que eles querem fazer aqui no Brasil, e é o que está acontecendo, é o que nós estamos vendo, né? Está se normalizando de uma tal forma. Você vê, um veículo de comunicação como a Jovem Pan foi censurada, teve críticas, mas teve jornalistas que aplaudiram, disseram que estava correto. Veja só, e eles querem fazer isso. E os senadores, muitos, acharam que estava tudo bem, só foi aquele momento. Brasil Paralelo, censurada. Não, está tudo bem. Os próprios ministros concordaram com a censura e está tudo bem. Não, a censura prévia, só aquele momento. Aquilo ali já foi um teste para o que pode acontecer no futuro. Essa é a grande realidade. Então, isso que ela falou é de muita coragem. Não é para todos que têm essa ousadia, essa coragem de falar isso que ela falou, né? Então, ela deixou muito claro, não vai voltar para o Brasil, e sem dúvida nenhuma, não é para voltar mesmo, não é para voltar mesmo. É a grande e triste realidade. A única esperança, politicamente falando, não vem dos Estados Unidos. É o Senado Federal. Não tem jeito. Do jeito que está o Senado, não vai mudar nada com o presidente do Senado, porque ele não vai pautar impeachment. Pode acontecer o que quiser, pode comprovar, mostrar, olha, filmado, olha aqui. Ele não vai pautar. O Davi Alcolumbre, ele já tem essa posição dele. Ele já tem os acordos dele lá. Não sei porquê, se é medo, não sei se é um acordo, não sei. Amizade com chave, não sei. Eu sei que ele não vai pautar impeachment. Isso aí, os senadores, a maioria já assinaram e não deu em nada.
A única forma vai ser 2026, mudar uma parte do Senado Federal, formar a maioria dos senadores, eleger um novo presidente no Senado. Aí sim, esse presidente tendo autonomia e não tendo o rabo preso, não tendo nada na gaveta do Supremo, aí ele pode ter independência para pautar, quem sabe, esse ofício para investigar ministro, para que só assim volte à normalidade. Só assim, se um for impeachmentado, eu tenho certeza, os outros vão andar tudo na linha certa. Se isso não acontecer, vai ser perseguição após perseguição. Essa é a triste realidade, mas é exatamente isso que nós estamos vendo aqui no Brasil. Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Não esquece de deixar aquele like, porque você fortalece o canal. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo. Somos o canal de direita. Estamos começando agora, né? Está com poucos dias que nós começamos esse trabalho aqui no YouTube. E você fortalece muito quando você comenta, compartilha e curte esse conteúdo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus permitir.